Hello, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu tratarei sobre o sistema de irrigação por aspersão convencional. Vamos lá? Então, sistema de irrigação aspersão convencional. Então, para facilitar, eu construí esta figura para exemplificar. Então, eu já expliquei num vídeo anterior sobre os métodos, os quatro principais métodos e os seus sistemas. Porém, aqui tem algumas palavrinhas diferentes e é isso que eu vou explicar para vocês. Então, o sistema de irrigação convencional, ele faz parte do método de irrigação por aspersão, né? Então, o método de irrigação por aspersão, em que a água é aplicada por forma de o lançamento de um jato, a fragmentação desse jato pelo ar e a simulação de uma chuva, cobrindo toda a área. Então, este que é o método de aspersão. Essa que é a forma de aplicação de água. O método de aspersão possui 4 sistemas de irrigação. São eles convencional, pivô central, deslocamento linear e autopropelido. Aí você vai perguntar, mas professor, e essas outras palavras? Essas outras classificações fazem parte do sistema de irrigação convencional. Então, o sistema de irrigação convencional ele pode ser fixo, temporário, ou fixo, permanente, ou móvel, manual, portátil, ou móvel, manual, semi-portátil. Para dar uma resumida, o fixo é aquele sistema que basicamente você vai instalar na área e durante o cultivo de uma safra, né, então você instalou lá a cultura do milho. Então vamos resumir que sejam 3 meses. Então durante 3 meses você não vai retirar esse sistema de irrigação. Então você instala em toda a superfície e realiza a irrigação. Então este é o temporário. A diferença do permanente é que no final do ciclo, depois desses 90 dias, você não retira o sistema da área. Perdão, isso, você não retira o sistema da área. Já o temporário, né? Então o fixo, retomando, o fixo ele fica sobre a área durante toda a safra. O temporário você instala no começo da safra e retira no final. Já o permanente você deixa lá para várias safras. Então essa é a principal diferença. Já os móveis exigem maior mão de obra. Então os móveis, né, tem aqui o manual. O portátil, ele é um tipo de sistema convencional que você exige, né, faz a irrigação, já vai para outra área, então você fica trocando esses equipamentos. Você realiza a irrigação em 1 hectare, aí você leva para a área ao lado mais 1 hectare e realiza a irrigação e vai fazendo este rodízio com o equipamento. O semi-portátil, a diferença é que há também esse rodízio dos equipamentos, porém não são todos os componentes que são levados de uma área para outra. Então, a motobomba, as linhas principais, que são as maiores, elas permanecem fixas. Mas as linhas laterais, que é onde estão instalados os aspersores, essas ficam movimentando em toda a área. Então, os sistemas manual, como eles se movimentam na área, você precisa comprar menos equipamento do que o sistema fixo que você precisa instalar em toda a área, já que ele não se movimenta. Então, os sistemas móveis, né, no caso aqui dos manuais que eu estou explicando, então você vai ter uma aquisição menor de equipamento, porém vai exigir maior mão de obra para a operação destes sistemas. Tá? Então, este vídeo será para explicar o sistema de aspersão convencional, que faz parte do método de aspersão. Tá? Lembrando que o sistema convencional ele pode haver então 4 tipos, né? Temporário, permanente, portátil, semi-portátil. Então aqui é o sistema de aspersão convencional e os seus principais componentes. Então perceba que nós temos aqui um conjunto motobomba, tá? Então tem um motor que na maioria das vezes ele é acionado por energia elétrica e esse motor ele tem um eixo em que movimenta a bomba. Então a água ela passa pela bomba, tá? Não é pelo motor. O motor está conectado à bomba. Então é conjunto motobomba. Então será esse conjunto motobomba que irá realizar
a movimentação da água, a vazão e a pressurização. Então, a água, aqui no caso, ela está sendo succionada por esse reservatório. Poderia ser um rio, um lago, uma represa, uma barragem. Então, a água aqui ela está vindo pela tubulação. Esses componentes aqui eu vou explicar em outros vídeos com maior detalhe, mas esse daqui é um filtro, tá? Então, a água vem, aí ela vai adentrando as outras tubulações. E aqui há um tubo de subida e o aspersor. Então, este aqui é o principal componente do sistema de aspersão convencional, que ele é o aspersor. Então, ele permite a formação de um jato de água. Então, a água aqui dentro estará pressurizada e ela será lançada como um jato e vai cair ao solo como uma forma de chuva, vai simular uma chuva. Então, os principais componentes estão aspersores, os acessórios, as tubulações e o conjunto motobomba. Então, os aspersores, as tubulações, que eu já mencionei, as conexões, então essas tubulações geralmente possuem 6 metros, então elas são conectadas com conexões. Então, perceba que aqui tem uma peça que fixa no solo, aqui vai ter um T, né, que vai permitir conectar essa peça com esta e também esta outra peça. Então aqui também vai ter uma peça, uma conexão para permitir o tubo de subida. Tá? Então assim, são várias peças que compõem o sistema de irrigação. E o conjunto motobomba, como eu comentei. O aspersor, como eu mencionei, é a peça principal. Pulveriza o jato simulando uma chuva. E ele pode girar 360 graus ou ser setorial. Então, no caso de quando ele for setorial, ele não vai dar um giro completo. Então, ele vai fazer apenas uma parte do giro. Giro completo 360 graus. Ele pode, então, são alguns específicos que permite você ajustar para realizar essa aplicação setorial. O aspersor ele pode ter um ou dois bocais. O mesmo aspersor ele pode funcionar sobre várias pressões de serviço. Então, no catálogo dos fabricantes dos aspersores é possível verificar isso. Então, geralmente as principais informações são você verificar qual que é a pressão de serviço do aspersor, geralmente são várias, e para cada pressão vai haver uma vazão correspondente. Então, se a pressão é maior, vai haver uma maior vazão. Se haver uma menor pressão, uma menor vazão. E também, geralmente nos catálogos, eles trazem também a distância entre os aspersores. Então, isso são os espaçamentos entre as linhas laterais, então a distância entre essas linhas aqui laterais, e a distância entre os aspersores. Então, a pressão, a vazão e também o espaçamento vai interferir na lâmina que se deseja aplicar. Então, para cada aspersor, essa configuração, pressão, vazão e espaçamento, vai interferir, perdão, não é lâmina, na intensidade de aplicação, que é milímetros por hora. Lembrando que milímetros é litro por metro quadrado. Então, lembrando novamente, para reforçar, pressão, vazão e espaçamento vai interferir na quantidade de litros que será aplicado por metro quadrado por hora. Então, os catálogos dos fabricantes trazem essas informações. Aqui também vou fazer uma explicação, depois eu volto ali, apresentar para vocês o nome das partes das linhas. Então, a linha de sucção é a linha que fica aqui, a parte em que a água é succionada. Então, é da fonte de água até o início da bomba. Então, esta tubulação é conhecida como tubulação de sucção. Não se esqueça. A tubulação adutora, também chamada linha adutora, ela é da saída da bomba até o início da área irrigada. Tá? Então, vamos considerar que o início da área irrigada poderia ser aqui. Ó. Então, daqui até aqui é conhecida como linha adutora. Neste exemplo,
esses componentes são pequenos, mas esta linha adutora poderia ter muitos metros. A linha de sucção também. Tá? Então, isso daqui poderia ser muito maior. A linha principal, geralmente, é a linha que vai no meio da área. Ela possui também, geralmente, no início, um diâmetro. Então, lembre-se que esta linha adutora é a que vai ter o maior diâmetro. Por quê? Porque toda a água que vai vir para os aspersores vai passar por aqui. Então, vamos imaginar assim para facilitar. Aqui tem 6 aspersores nessa imagem. Então, vamos considerar que cada aspersor, ele, no caso, a vazão de cada um vai ser 1 litro por segundo. Tá? Vamos jogar assim para ficar mais fácil o valor. Então, se tiver todos acionados ao mesmo tempo, todos funcionando, serão 6 litros por segundo. Então, vai precisar passar aqui pela linha de sucção 6 litros por segundo. Vai precisar passar aqui pela linha adutora 6 litros por segundo. Já aqui nesse trecho da linha principal, perceba que aqui vai vir 3 litros para cada um desses aspersores e para cá, para essa outra parte da linha principal, vai precisar vir 3 litros. Né? Então, nessa parte vem 3, nesta linha aqui, e para cá vai vir outros 3. O que isso interfere? Para conduzir uma maior quantidade de água, é preciso uma tubulação de maior diâmetro. Isso você não se esqueça. Então, o que isso significa? A linha principal, neste trecho aqui, ela pode ser com um diâmetro menor do que a adutora, tá? Mas o que caracteriza ela primeira, então essa linha principal, é a linha que conduz a água, né, e passa essa água para as linhas laterais. Tá? Então, as linhas que estão, os emissores, aqui no caso são os aspersores, mas para outros sistemas poderia ser os gotejadores, os microaspersores. Então, essas linhas são chamadas de linhas laterais. Então, aqui neste exemplo, tem 2 linhas laterais. Então, aqui só para exemplificar a questão da vazão e do diâmetro da tubulação. Então, nessa tubulação, como eu estava mencionando, então por aqui pela adutora 6 litros por segundo. Então, aqui nesse primeiro chega a 6 litros por segundo. Perdão, 3 litros para esse aqui, porque um vai vir para cá. Porém, a tubulação que vem até esse outro aspersor, aqui já precisaria vir 2 litros por segundo, porque é 1 litro deste e 1 litro por segundo deste. Já esta tubulação, ela precisaria, né, ela precisa conduzir 1 litro por segundo, que é apenas para este aqui. O que eu quero dizer? Pode ser que a tubulação ela sofra uma variação do diâmetro e vai depender então das saídas de água que tem ao longo da linha. Tá? Então, 2 coisas muito importantes para esse slide. Primeiro, é entender o nome das linhas. Tá? Então, sucção, adutora, principal e lateral. Tem a linha de derivação, mas eu vou explicar, geralmente mais empregada no método localizado. Tá? Então, primeiro, o nome das linhas. E o segundo é já ter uma ideia em que os diâmetros eles variam de acordo com a vazão. Tá? E essa vazão, como eu expliquei, ela é diferente para cada parte do sistema. Então, vantagens do sistema de aspersão convencional. Então, dispensa a sistematização do solo. O que é isso? Os métodos de superfície, eles exigem áreas mais planas. Já o sistema de aspersão convencional, como a água ela não é aplicada por gravidade pela superfície, ela é aplicada por tubulações pressurizadas, então não precisa de sistematização do solo. É adequado para a maioria das culturas e solos, possui uma alta uniformidade de distribuição. O que é isso, uniformidade de distribuição? É você garantir em que em toda a área a quantidade de água aplicada vai ser bem próxima. Então 100% seria uma aplicação ideal em que toda a área receberia a mesma quantidade de água. Né? E quando esse valor vai reduzindo, então significa que há uma diferença de aplicação, então a irrigação está sendo realizada, né? O projeto não foi bem executado, então não está sendo realizada com tanta qualidade.
Existe uma flexibilidade do sistema, como eu mencionei, né? Tem sistemas fixos, sistemas móveis, então tem uma grande flexibilidade, permite automação, então você pode, por meio de controladores, fazer a programação dos horários de irrigação. Então, o próprio controlador ele pode acionar o conjunto motobomba, ele pode abrir e fechar válvulas solenoides, que são essas válvulas que fecham ou abrem o fluxo de água. Seria como uma torneira elétrica, né? Só que desse controlador ele vai abrir em um horário específico. Dá até para você realizar irrigação setorial. O que é isso? Imagine que você tem 4 áreas e você liga a bomba para irrigar essa área aqui. Depois de um tempo, vai irrigar esta área, depois esta área, depois esta área. Então, tudo isso pode ser realizado de maneira automática, com controladores e peças específicas. Diferente do sistema de superfície, que já não tem como, né? Se você viu o vídeo anterior, tem sifões, tem aquelas tubulações, então precisa de muita mão de obra, então é difícil você automatizar aquele tipo de sistema. Outras finalidades, então, tem o controle de microclima e aplicação de agroquímicos. Então, aqui no controle de microclima, eu vou dar um exemplo assim, bem utilizado, que em casos de geada. Então, no caso de uma geada, em que quando é a geada, a temperatura ela reduz muito. Essa redução da temperatura, a água, quando ela chega próximo a 0 graus, a água ela expande, né? É por isso que o gelo ele boia na água, porque ele possui uma densidade menor. A água cresce, né? Como a massa dela é a mesma, então densidade é massa por volume. Então é a mesma massa, mas o volume aumentou, então a densidade diminuiu. Tá? Então por isso que o gelo boia. Lembre-se disso, devido a ter uma densidade menor do que a água. O que isso tem a ver? Quando tem uma geada, a água dentro da planta, dentro da folha, ela aumenta, ela cresce também, ela aumenta o volume. Como ela aumenta, ela acaba que estoura as células da planta. Isso faz com que a planta ela morra, né? Ela vai queimar. Então, numa condição de geadas, como o sistema de aspersão convencional ele tem a possibilidade de molhar o dossel vegetativo, né? Então a irrigação, a água ela vai chegar no solo diretamente e também nas folhas das plantas. Então, essa água que chega nas folhas, ela vai aumentar a temperatura das folhas, podendo amenizar a geada. A aplicação de agroquímicos, então, permite, né, a aplicação de nutrientes via água de irrigação junto. Então, no caso, é a fertirrigação. E limitações. Então, como esse sistema de aspersão convencional faz parte do método de aspersão, então lembra que o método de aspersão, a forma de aplicação são jatos de água, né, que se fracionam no ar. Então, o vento ali, ele muda, né, o direcionamento desse jato. Então, a uniformidade que a gente diz aqui que tem uma boa uniformidade, ela pode ser reduzida se houver vento. Então, quanto mais vento, mais prejudica. Perda de água por evaporação. Então, aqui pode haver, então, como é um sistema que umedece toda a área, toda a área, não é igual os métodos localizados, que aplica mais próximo da planta, então vai haver perdas por evaporação, muito mais perdas do que comparado com o sistema, o método localizado, tá? Crescimento de plantas daninhas. Então, as plantas daninhas, elas vão, como toda a área ela é irrigada, então as plantas daninhas elas vão se beneficiar comparado, se nós formos comparar com o método localizado, que é o gotejamento e microaspersão, não vai umedecer toda a área no outro. Então, se tiver planta daninha no meio das linhas, entre linhas, no método localizado não vai receber água as plantas daninhas, já aqui na aspersão convencional vai receber, porque a aplicação é realizada em toda a superfície. Molhamento total e lavagem de defensivos. Então deve haver aí
atenção, né? Então, em fazendas, em grandes fazendas, né, tem que ter um cuidado aí com os setores de aplicação de defensivos com a irrigação, para não haver aplicação de um defensivo e já vir a irrigação, pode realizar essa lavagem. Então tem que haver um planejamento. A altura da cultura pode limitar, então perceba que como tem aquela tubulação de subida e o aspersor, se for uma cultura como as frutíferas, imagina o eucalipto, né, com uma cultura bem elevada. Então, o jato de água vai ser barrado pela planta. Então, não vai haver uma distribuição, que esse jato ele precisa ser lançado e ele vai sendo distribuído na superfície do solo. Se esse jato é lançado, ele bate numa cultura, não tem como. E maior consumo de energia comparado com, como é um sistema que aplica água em toda a área, então precisa de bastante vazão. Comparado com o método localizado, ele consome maior energia. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, né, deste vídeo. Esse vídeo vai ter 2 etapas, tá? Então não perca a próxima, porque na próxima eu adentrarei então sobre os sistemas fixos permanente e temporário e o móvel portátil e semi-portátil. Então até a próxima.